Olá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, as pessoas aí vão entrando e, e nos acompanhando. Aê, Jussara, querida, tudo bem? Boa noite. Estou esperando dar 7 horas e a gente já vai começar, tá? Instituto Inspirare, muito bem, né? Um tema super importante, tabagismo, e que eu acho que agora é o momento correto, né? O momento, é a janela de oportunidade. Estamos numa janela de oportunidade para tratar tabagistas. É isso aí. Daqui a pouco o Márcio entra. As pessoas vão entrando. Márcio, daqui a pouco eu vou fazer vou anunciá-lo, tá? E vou apresentar para vocês. Olha lá, o Márcio já enviou a solicitação e a gente já vai então visualizar. É isso aí. Aí! E Boa aí, noite, Márcio, tudo bem, querido? Boa tudo, noite. tudo jóia? E aí, Ju, tudo em paz? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço o honroso convite. Vamos juntos sempre. Isso. A minha ideia é você estar sendo pioneiro, que eu estou iniciando essas atividades de lives compartilhadas. Eu tinha esse projeto desde o final do ano passado. Eu acho que o momento, eu acho que é o mais propício agora. Que as pessoas estão mais quietinhas, quase todas, né? Mais quietinhas em casa e estão mais propensas até a receber esse conteúdo melhor, né? Então, o pessoal aí está entrando, alguns seguidores meus, Karina é minha paciente. Tudo bem, Karina? Jussara Frasson, minha dentista, já está online também. E assim, conforme as pessoas vão chegando, a gente vai já começar, tá, Márcio? Combinado. Estou às suas ordens. Até interessante, antes de abrir a live aqui com você, tá ouvindo bem aí? Tá tudo jóia? Porque o meu celular tá Tá, apoiado. tá bom, Tá, ok. tá bom sim. Eu acabei de ver um post de um amigo meu que colocando sobre tabagismo também. E embaixo ele colocou, e é um amigo que ele fumava assim muito. E embaixo ele colocou do post assim, eu consegui. Então, assim, foi agora, antes de entrar, que eu ia tentar responder para ele, assim, não vou responder depois, senão vou atropelar toda a live. Mas no momento ótimo também que ele parou de fumar. Eu vou Que ele aproveitar antes, conseguiu. esquentando os motores aí, que não tem tanta gente aí, a gente espera. Parabenizar pelo seu trabalho aí em Piracicaba, Ju. Eu fico muito feliz mesmo de você estar sendo uma célula importante aí no interior. Não sei se é o meu ou se é o seu que está fazendo isso. Ah, tá, eu tô com outras telas abertas Ah, aqui. então tá. Então tá. Você está sendo uma célula importante. Eu acho que o grande problema com o tabagismo é que existe um tabu muito grande. E o próprio médico no consultório, ele acha que sabe que faz e acaba não fazendo. E a grande maioria das vezes ele não faz. Então, ele não faz por conta de incomodar o paciente. Então, acho que o mais importante agora da live, que a gente vai conversar com os pacientes, né? Então, a ideia aqui é conversar com os pacientes, é tentar melhorar essa comunicação entre os dois, né? Então, que o paciente ele já chegue ciente que o médico está totalmente habilitado de tratá-lo e que essa conversa ela já comece antes da própria consulta. E É, então o quanto a gente conseguir levar de informação e você aí em Piracicaba, o trabalho que você tem feito dentro da Câmara dos Vereadores, quanto mais informação a gente propiciar, vai ser melhor para pacientes e para médicos. Então, o intuito é
melhorar o tratamento e reduzir a prevalência de tabagismo no mundo, que é a nossa maior epidemia, o maior genocídio, né? Maior que Covid, maior que febre espanhola, maior que tudo isso, é o tabagismo. O tabagismo é a nossa grande epidemia. Opa, desculpa. A nossa grande É isso aí, epidemia. Márcio. Eu acho também, concordo plenamente com você. Vamos então iniciar. Eu vou apresentar o Márcio. Tem bastante gente entrando já, a Raquel, o Vinícius. O Márcio, gente, doutor Márcio Gonçalves de Souza, ele é médico, chefe da seção de hipertensão e tabagismo do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em São Paulo. Ele é mestre em clínica médica pela Unicamp, doutor em cardiologia pelo INCOR, USP, pesquisador convidado da Universidade da Califórnia, em São Francisco, Estados Unidos, líder em controle de tabagismo pela Johns Hopkins, Baltimore, Estados Unidos, especialista em tabagismo pela Mayo Clinic, também uma formação extremamente relevante, e estamos então com uma pessoa ímpar para falar de tabagismo. Queria então agradecer você, Márcio, novamente por ter aceito o meu convite. Agradecer as pessoas que estão entrando. Marisa, minha paciente querida, já está aqui. Juliana, obrigada, pessoal, por participarem. Eu acho que a intenção dessas lives é justamente levar para o público informações sobre variadas doenças e com uma linguagem acessível a eles. Para que o especialista, eu entrevistando o especialista, a gente consiga trazer informações que sejam construtivas, que a pessoa que esteja nos ouvindo aprenda e com isso tire alguma lição desse tempinho que ficou aqui conosco. Então, o Márcio, ele tem uma grande experiência em tabagismo, em tratar tabagistas, porque ele sentiu isso, né, Márcio? Você sentiu que, num certo momento, os indivíduos, a gente estava lá cuidando muito bem da pressão, cuidando muito bem do colesterol, o indivíduo que já tinha infartado, estava com tudo controladinho, mas ele ainda permanecia fumando. Peraí, tá alguma coisa errada. Então, o Márcio buscou e ele percebeu que isso é uma coisa, é uma lacuna que está faltando. Até no nosso meio médico, até no meio dos cardiologistas, existe uma reticência, uma resistência em se tratar tabagista, né? E a gente vai ver que, na verdade, é muito gostoso tratar o tabagista. O tabagista já é o nosso paciente querido de consultório e ele precisa mesmo dessa abordagem. Ele quer que alguém faça isso, que alguém apareça, nos dê condições, nos abra essa porta, né? Então, eu fiz algumas perguntas e o Márcio vai respondendo. E ao longo do tempo, pessoal, quem for querendo fazer alguma pergunta, pode ir fazendo aí que eu vou anotando e a gente vai resgatando isso ao longo da conversa, tá? Ô, Ju. Então, fale, Márcio. Deixa eu nessa sua introdução aí, esperando as perguntas surgirem e as suas que você vai fazer. Essa sua introdução, eu gosto sempre de dar um exemplo uma metáfora do encanador. Né? Então, imagina que o encanador vai na sua casa para consertar o seu chuveiro, mas ele vê a pia pingando. Então, o médico, às vezes, ele faz isso. Ele conserta o chuveiro, mas aí o encanador vai lá, conserta o chuveiro, ele olha a pia pingando, mas ele não fala de tratar a pia. E vai embora. Então, o que a gente precisa melhorar a comunicação é justamente nesse sentido. Então, que não olhe só a hipertensão, como você falou, não olhe só a dislipidemia. Né? Entender que o tabagismo é, sim, o principal fator de risco, deve ser abordado no consultório, e o fumante tem que entender isso. Ele tem que perder um pouquinho esse medo de falar da doença.
Então, para quem for fumante, que ainda está nessa batalha, quem está assistindo e que é fumante ainda, ou que tem um parente fumante, seria importante ele entender esse tipo, já quebrar o gelo antes de chegar no consultório. Uhum. Muito bem. Então vamos lá. Gente, o tabagismo, ele é a primeira e também a terceira causa de morte evitável na nossa sociedade. Ele mata 7 milhões de pessoas ao ano. Márcio, por que que ele é tão nocivo? Então, quando nós entendemos a quantidade de substâncias que existem, né, tanto a fase particulada quanto a fase gasosa que nós temos do cigarro, e entender que esse produto, que são 9.000 compostos, que em 15 segundos ele está na circulação, mexendo com a camada interna do vaso, principalmente a parte endotelial, que é o nosso maior órgão endócrino do corpo. Ele vai, além do depósito particulado pulmonar, então gerando todos os problemas pulmonares, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfisema, bronquite, asma. A gente tem toda essa agressão endotelial das células internas dos vasos, que vão gerar vasoconstrição das artérias, aumenta o processo aterosclerótico, dando infarto, placas de gordura nas carótidas, placa de gordura nas artérias das pernas, além de todos os cânceres, né? A gente pode citar inúmeros cânceres, 55 substâncias cancerígenas, diretamente cancerígenas, que pertencem ao grupo 1 da IARC. O grupo 1 da IARC seria aquelas substâncias que sabidamente geram câncer. Então, IARC é International Agency for Research on Cancer. Então, é um instituto que avalia essas substâncias que sabidamente geram um câncer, desencadeiam cânceres. Então, só desse pool de doenças, basicamente, dentre essas, mas a gente pode citar várias outras, oftalmológicas, endócrinas. Então, o impacto, ele vem daí. Eu gosto sempre de citar um detalhe em relação ao próprio diabetes. Que até 8 anos atrás não existia uma relação concreta em tabagistas e desenvolvimento de diabetes. Né? Então, a gente sabe hoje que o fumante ele tem 30% a 40% mais chance, de 38% mais chance de desenvolver diabetes. Então, é uma sopa de letrinhas que o fumante joga para o organismo e pode desencadear aí, uma série de outras doenças. Certo. E com tanta informação sobre os malefícios do cigarro, do tabagismo, existem ações de restrição de publicidade, imagens, né, de advertências nos maços de cigarro, nos pontos de venda, as próprias leis municipais de ambiente livre de tabaco. Depois disso tudo, você pode me dizer qual que é a prevalência de tabagismo no Brasil e a prevalência, a quantidade de pessoas que existem fumando no Brasil e no mundo? Então, a gente tem uma única grande pesquisa, mas que ela é replicada desde 2006, que a gente chama de Vigitel, que é um inquérito telefônico nacional. Então, desde 2006 até 2019, essas foram feitas. A gente não tem os dados de 2019 ainda, mas a gente tem os dados de 2018. E o último dado de 2018 mostra que a gente reduziu em torno de 50% aí a prevalência de tabagismo no país. Hoje a gente tem 9,3% de prevalência, mas a gente tem que comentar algumas coisas a respeito da forma que é feita essa estatística. Claro que ela tem valor, não vamos dizer que ela não tem valor, mas é um inquérito telefônico. Então tem os seus viés, então muitos epidemiologistas criticam esse tipo de análise, achando que a prevalência não está tão baixa quanto 9,3, e a gente chama atenção para algumas coisas. Houve aumento de prevalência na faixa entre 18 e 24 anos, principalmente das mulheres. Então, existem alguns detalhes dessa pesquisa que a gente acaba perdendo um pouquinho a mão. Falando de mundo, é muito difícil você gerar mas eu acho que vale a pena a gente comentar, por exemplo, China.
A prevalência na China ela é muito alta. Em homens, ela é de 52%. E nas mulheres é de 2,7%, menos de 3%, que dá uma prevalência média aí de 27% na China. Mas isso é o mais variado no mundo, né? Então, você tem diferentes países. Na Espanha se fuma bastante, na Itália se fuma bastante. Então, existem países que têm essas prevalências maiores. Mas em todas elas existe uma queda na prevalência, isso é real, existe uma queda, alguns países mais, outros menos. Por exemplo, assim como o Brasil faz todas essas estratégias de redução, porque o Brasil pertence à Convenção Quadro, que é uma convenção internacional para o controle de tabagismo, assim como a Turquia. Então, esses dois países ganharam prêmios na ONU, o Brasil e a Turquia, por cumprirem o M-Power, que é uma avaliação internacional a respeito de você cercar o tabagismo em todas as pontas, desde o tratamento que você oferece até a exposição, como você falou, a caixinha do cigarro, qual o tamanho da foto que você coloca, se é 50% da caixa, se o maço ele vai ser genérico. Então, você tem uma série de critérios, e o Brasil é um desses países que ganhou um prêmio da Organização Mundial da Saúde por ter cumprido a maior parte desses critérios, sendo um país de ponta nisso. Então, o Brasil, nesse sentido, ele está muito bem em redução da prevalência de tabagismo. Uhum. Então, a gente sabe que o tabagismo faz mal, né? Acho que todo mundo sabe disso. E ele favorece o surgimento de cerca dessas 55 doenças que são relacionadas a ele, né? Me explica o mecanismo, o modo como o tabaco e essas 9.000 substâncias provoca doenças. Você já me pincelou isso um pouquinho no início. Talvez existe uma questão sobre até a expressão gênica para você desenvolver o câncer, né? Tem alguma coisa nesse sentido? Como que lá por dentro do nosso corpo, de que maneira ele provoca isso, né? A agressão direta, né, das 9.000 substâncias sobre o endotélio, sobre a árvore brônquica, mas existe alguma coisa em relação ao câncer? Alguma coisa tipo uma expressão gênica? Então, existem já alguns estudos nesse sentido, a gente chama muito isso de epigenética, né? Então, quando o que você provoca no seu organismo ao longo da sua vida, se você ganha peso, fica fora do peso, você começa a inflamar o seu organismo, você não faz atividade física, você não faz o sangue circular, você fuma, você usa uma dieta muito com gordura saturada, enfim, essas agressões que nós fazemos ao longo da vida, ela muda a nossa carga genética. Então, ela pode modificar, isso nós chamamos de epigenética. E o grande, o principal deles é o tabagismo, que a gente tem muita evidência a respeito disso, e cada vez surgem mais. Se a gente for lembrar, o primeiro report que teve do Surgeon General, que é a Escola de Cirurgiões Americana, fez o primeiro reporte em 1964. E o que eles viram lá em 1964? Eles viram que não tinha um tipo de câncer pulmonar, um adenocarcinoma, não existia naquela época e surgiu por conta, antes de surgir o cigarro, da forma que ele estava disseminado, eles não viam aquele tipo de câncer. E eles começaram a ver, e foi o primeiro motivo do primeiro report em 1964, foi em relação a isso. Esse report eles refizeram agora em 2014, 50 anos após. E o que eles foram ver nesse report? Que o cigarro ele não é o mesmo daquela época. Ele veio sendo manipulado. Então, a própria indústria da morte, que é a indústria do cigarro, né, que eu gosto de chamar assim como o Alberto Araújo, que é o presidente do Comitê de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, ele sempre coloca, né, a indústria da morte, ela vai mexendo nesses componentes, vai adicionando, são vários químicos da Harvard, químicos, os melhores deles, eles vão adicionando substâncias no sentido de que o cigarro ele fique cada vez mais viciante.
E cada vez que você manipula isso, então o cigarro não é o mesmo, você também mexe nessa epigenética. A gente não sabe essas manipulações, essas adições de substâncias diferentes, assim como identificaram nesse report de 2014 a adição de amônia. A amônia, ela faz com que aumente essa taxa, essa ligação, esse delivery pulmonar central, essa ligação, ela fica acelerada quando se adiciona amônia. Então, cada vez que você vai adicionando e você vai mexendo no cigarro, você vai mexendo também nessa epigenética. Então, a gente não tem... E aí, a gente pode traçar o paralelo, talvez você pergunte aí futuramente sobre cigarro eletrônico, que a gente não tem resposta. Né? Então, o cigarro eletrônico, que são novas substâncias, novos metais, a forma que você inala, o aerossol que é absorvido, não temos respostas. Então, existe sim uma relação, principalmente em cima dessa epigenética. Então, você colocar o cigarro, adicionar o cigarro com 12, 13 anos, às vezes até antes, a média de início do tabagismo no país é de 16 anos. Mas a gente tem relatos, você no consultório, com certeza tem vários colegas, de pacientes que começaram com 9, com 7 anos de idade, né? Então, eu fico imaginando meu filho, seus filhos, né, Juliana? Assim, você fica chocado. Meu filho tem 9 anos, imagina ele lá fumando. Então, mas é a nossa realidade. E Pode são falar. aqueles que têm o maior grau de dependência, né? Aqueles que iniciam com muita idade muito precoce, a gente vê um grau de dependência muito mais intenso, né, Márcio? Muito mais intenso e assim, onde que a gente perde a mão? O detalhe hoje é esse cigarro modificado, né? Ele está pegando agora os novos fumantes, né? São os adolescentes. Por quê? Aí fica o recado para quem, para as famílias, para quem estiver assistindo. Cada 4 adolescentes que fumam, que experimentam, um vai se tornar fumante. Não é para todo mundo. Tabagismo não é para quem quer, é para quem pode. Aí entra a genética, aí entra o histórico familiar, né? Então a gente sabe que tem essa carga que vai deixá-lo suscetível a se tornar um fumante. E é impossível de saber, né? É uma roleta russa, É né? uma Você sempre acha que, eu vou experimentar hoje, amanhã de novo, tal. E quando vê, tá lá já comprando maço e fumando, não só na roda de amigos, mas também no seu dia a dia, porque já tá com o vício, né? Exato. Tem O que a uma gente tem pergunta, visto. Opa, pois não, pois não. tem uma pergunta da Marisa, a minha paciente, ela fala assim, ela diz que quem é deficiente visual costuma não fumar. Ela faz essa consideração. Ela pergunta assim: isso tem a ver porque existe a dependência química e a dependência psicológica? Então, ela quer saber se isso comprova que, além da dependência química que nós sabemos que existe, também existe a dependência psicológica nesse vício. Não há dúvida. Então, o problema do tabagismo são as múltiplas dependências, física, química, psíquica, hábito. Então, essa multiplicidade de dependências é o que dificulta. Em relação ao deficiente visual, vamos entender que quando ele não tem esse estímulo visual, ele acaba hipertrofiando os outros, ativando mais os outros. Então, talvez eu não tenho estudos hoje para te falar a respeito disso, nunca li nada a respeito, eu posso te falar de outras classes de pacientes, como a população GLBT, que fuma bastante, mas especificamente para deficientes visuais, eu estou imaginando, mas nunca li nada a respeito, de que realmente eles não fumem, que por terem o defeito visual, talvez por estimularem mais a parte de olfativa. Olfato. Então, isso deve incomodar muito mais a eles o fato que isso você pega quando o paciente para de fumar e que ele começa a perceber o quanto ele fedia, e a gente costuma descaracterizar um pouco o cigarro, e o termo que a gente sempre usa, assim, quando eu vou tirando o paciente do cigarro, assim, eu não vou chamar mais de cigarro, eu vou chamar de fedido. Né? Pode chamar do capeta, cada um quer colocar um nome que quer, né? Mas eu descaracterizo ele para fedido, para justamente tirar o poder do cigarro, né? Porque o cigarro ele é muito poderoso.
Então, quando o próprio fumante ele vai descaracterizando, ele descaracteriza o poder desse cigarro, né, para um fedido, para uma coisa do mal, um inimigo, você começa a desempoderar o próprio cigarro. Certo. Olha, Márcio, vamos falar um pouquinho do Covid-19. Nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento único, né? Da nossa sociedade, no mundo, pela pandemia do coronavírus. A comunidade científica, ela produz muito rápido nessa época, né? E também ela produz e compartilha esse conhecimento em prol de um objetivo comum, que é procurar uma cura e tentar cuidar melhor dos pacientes que estão adoecendo. Nós podemos dizer que o tabagismo é uma doença crônica e que, portanto, seus portadores são considerados grupo de risco para ter uma má evolução com o Covid-19? O que você sabe até agora sobre isso? Teve um estudo chinês, é claro que eles é quem detém hoje a grande maioria dos estudos, porque tiveram o contato primeiro, surgiu lá, enfim. Teve um estudo pequeno, que ele pegou 78 pacientes e ele foi avaliar a evolução dos pacientes que tiveram pneumonia. Então, eles pegaram os pacientes que já tiveram uma evolução desfavorável. Né? Relembrando, né, 85% dos pacientes vão ter uma gripe leve, um resfriado, às vezes ele não vai nem saber que teve, o nariz escorre um pouquinho, a gente começa a ter alguns relatos de colegas médicos que deram positivo e tiveram sintomas completamente frustros. Não teve febre, não teve tosse, então, e deu positivo. Então, a gente vai ter uma ampla gama de pessoas que não vão ter, às vezes vai ter um quadro diarreico e foi o Covid. Então, 85% não vão ter nada. Mas nesse estudo, ele pegou os pacientes que evoluíram mal. 78 pacientes que desenvolveram pneumonia. Desses 78, ele identificou, a análise é por odds ratio, qual é a razão de chances que o paciente tem e o principal fator de risco para a evolução desfavorável foi o tabagismo. Tá? Então, foi o principal. 14 vezes mais chance do paciente desenvolver uma forma mais grave. Desses 78, 11 tiveram uma evolução mais desfavorável, os outros foram melhor. E desses 11, o principal fator, o histórico de tabagismo, foi o que mais desenvolveu evolução pior para pneumonia, insuficiência respiratória e até morte. Então, o tabagismo sim, a gente vê que muitos posts, às vezes alguns colegas, o estudo é pequeno, vamos entender que é um estudo pequeno, mas chama atenção, a gente precisa de mais evidência. Mas ele já gerou uma hipótese de que o tabagista, por ser um doente crônico, ele tem sim mais risco de desenvolver a forma grave, 14 vezes mais chance de desenvolver uma forma mais grave do Covid-19. Também porque o tabagista, ele está em um estado inflamatório constante, né? Ele tem esse estado inflamatório endotelial, né? E isso acaba, numa eventual infecção viral, ele já está numa condição pior, né? Teve um estudo... desculpa, Juliana. Teve um estudo pode continuar. Teve um estudo do Benovitz, que eu acompanhei lá em São Francisco, que falou justamente da chance maior que os fumantes têm de pegar gripe, de pegar resfriado. O fumante ele é uma pessoa mais sujeita a ter doença pneumocócica, tuberculose, ou seja, qualquer doença dessa que seja relacionada a vírus, bactéria, ele é mais suscetível a já ter essas infecções. E lembrar para o Covid-19 que a principal agressão dele é pulmonar. E que também lógico que não é o que mais mata o fumante. O que mais mata o fumante são as doenças cardiovasculares, ok? Mas no Covid-19 são os problemas respiratórios, né? A insuficiência respiratória, a pneumonia, que é a pior evolução do Covid-19, que é onde o fumante tem
a sua fragilidade. Eu estava até atualizando, então, os dados. Eu fiz uma live na terça-feira Eu vi. com uma jornalista, né? Ela me À tarde, né? entrevistou 2 horas. à tarde. Então, assim, no dia 24 de março, às 2 horas da tarde, no mundo, havia 332 mil casos confirmados. Hoje, 2 dias depois, no mundo há 465 mil casos confirmados. No Brasil, havia 34 mortes. O Ministério da Saúde solta hoje que nós estamos com 77 óbitos pelo coronavírus. Dobrou. Dobrou. E no mundo, mais de 21 mil mortes. E 199 países no globo terrestre, então, já acometidos da doença. Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que passar, né, Márcio? As epidemias e principalmente a infecção viral é uma coisa que é impossível da gente bloquear, né? Porque o jeito dela ser transmitida, da forma como ela é, né? Através de gotículas e das vias aéreas, isso é impossível, né? De você evitar que isso aconteça, né? Mas teremos que passar por isso e claro que temos que seguir essas orientações e assim a gente felizmente nós estamos podendo ver o que deu certo no mundo, o que já deu certo, o que não deu certo e a gente não errar, né? Por isso a gente está sempre atento e isso mesmo nos mostra, né, esses estudos pequenos que a gente vê. Então, quem é grupo de risco, tabagista é grupo de risco, sim, e deve ter mais cuidado ainda, deve ficar em casa, deve ter o isolamento social, né? Eu fiz um Teve post, uma pessoa. eu fiz um post Pode justamente, falar. eu fiz um post falando exatamente sobre isso e eu começava falando nesse sentido. Não há melhor momento para um fumante parar de fumar que agora. Então, e dentro disso, por isso que, não sei se isso fica gravado, Ju, como é que você vai fazer, mas é extremamente importante a gente disseminar essa informação, porque isso acaba sendo um grande estímulo. Você falar que eles são um grupo de risco, se a gente traça um paralelo, as mulheres, as grávidas não entram como grupo de risco para Covid-19. Mas elas são um grupo de risco para H1N1, que começa a vacinação agora. E, da mesma forma, o tabagista não era para H1N1, mas agora o tabagista efetivamente é. Ele tem uma evolução desfavorável. Então, ele precisa se tratar. Então, é um momento que ele deve procurar o seu médico, pode fazer por teleconferência, pode... Enfim, a gente tem formas diferentes de fazer esse tratamento. Hoje eu tenho pacientes que estão me mandando e a gente está em processo. Tem um que está 12 dias sem fumar, feliz da vida, Alex, né? E às vezes isso é o gatilho, o passo que ele precisava, justamente o Covid. De repente ele olha, parei de fumar na época do Covid por conta disso. Então que isso fique marcado para o dia dele ser um ex-fumante, que ele começou a ser um ex-fumante na época da pandemia do coronavírus. Acaba sendo uma janela de oportunidade, né? Bingo, Tem exato. uma questão aqui de uma das suas seguidoras, a Valéria, e também Rochelle. Ela pergunta assim: é muito difícil convencer o seu companheiro, seu marido, sua esposa, da gravidade do uso do cigarro. Eles não entendem que quando a gente fala isso, a gente faz isso por amor. Muita gente acha que está pegando no pé, está sendo chato. E a Rochelle também pergunta assim: quanto tempo que se leva, mais ou menos, esse tratamento para parar de fumar? Tá. Excelente, Rochelle, porque isso é uma dor que não é apenas... eu vou começar falando o seguinte: se o próprio profissional da saúde
não sabe lidar da melhor forma com o fumante, com o tabagista, imagina aquele que está do lado dele, que sempre viu esse fumante fumar, e ele está tentando fazer com que ele pare. Não é o mais fácil. Aquela história do santo de casa não faz milagre. Então, a primeira informação é procurar um profissional, porque o profissional vai estar habilitado a fazer isso. E aí já vai emendar no tratamento que ela mesma perguntou. Mas a mensagem que eu quero dar para o familiar, que é uma coisa até de consultório, muitos colegas perguntam assim, como é que eu vou orientar? O familiar vem perguntar isso para a gente lá nos grupos que nós fazemos, ele vem perguntar, Tomás, como é que eu levo o fumante e fala assim, eu quero levar alguma coisa porque só me enche o saco. Né? Eu estou aqui no grupo e estão falando assim, porque você não está no grupo, por que você não para de fumar? Ou seja, o familiar, ele não sabe abordar da melhor forma o fumante. Então, a primeira recomendação é entender que eles precisam de tratamento, que eles sofrem demais, porque eles já tentaram da forma deles. Eles podem ter tentado ficar sem fumar o primeiro dia, mas eles aguentaram 4 horas porque ficaram muito nervosos. Eu tive um relato de um paciente de consultório que ele foi gerente de um grande empreendimento aqui em São Paulo e ele falou que ele decidiu parar de fumar um dia. Aí ele acordou e falou assim, não vou fumar. E aí ele chegou, foi andando lá, ele era um gerente, um grande gerente, e aí lá para as 10 horas da manhã ele foi chamado pelo diretor. Assim, você já demitiu 3 pessoas? Que negócio é esse? Eu falei assim, nossa, demiti? O que aconteceu? Eu falei assim, não, eu parei de fumar. Ele saiu da casinha. E assim, o familiar sabe que e o próprio familiar, às vezes, quando vê o fumante que está deixando de fumar, alucinado, brigando com todo mundo, pega um cigarro aí e fuma, porque você está insuportável. Então, romper essas barreiras, são difíceis. E aí é onde entra a orientação do profissional. Tá? Então, o profissional entender que o familiar, nem o profissional da saúde, ele tem todo. Então, você procurar um especialista, com certeza vai fazer toda a diferença, porque ele vai saber informar, ele vai acalmar os dois lados. Ele vai acalmar o fumante, vai tratar ele da forma correta e vai acalmar também os familiares, no sentido que tem que abraçar, tem que entender o que é síndrome de abstinência, então o familiar, ele deve ir junto. E o tratamento, respondendo a Rochelle, ele dura em torno de 3 meses. O tratamento principal, ele dura 3 meses. Então, em 90% dos casos, nós utilizamos a medicação, porque ela melhora muito a chance de abstinência do fumante. Ele vai deixar o fumante mais tranquilo. Então, a medicação, ela colabora muito nesse processo de parada, mas precisa ter prescrição médica, precisa ter orientação de um profissional e de um especialista. Você estava comentando, claro, você me conhece, né, Márcio, já há bastante tempo, e eu fiz o seu curso, né? O Márcio tem um curso online excelente para capacitar melhor os médicos e os profissionais da saúde, seja ele fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, qualquer um que esteja lidando de frente com o paciente, para que a gente aprenda essa abordagem, todas essas nuances, né? Um curso excelente. E é muito difícil essa pergunta que eles fazem, que você, às vezes, o seu companheiro, ele não está ainda preparado para parar de fumar, né? Então, aí é que entra a figura do médico especialista, porque você, tendo seu parente que fuma, você pode marcar consulta para você, né? Ele não quer saber, vai você lá. Você, doutora, por que você veio consultar? Eu vim aqui. Olha, na verdade, a consulta não é nem para mim. Eu quero que você me oriente, né? Que bom, se fosse assim, seria tão bom, né, Márcio? Porque as pessoas precisam ter a orientação correta de como falar com o outro para que ele apareça com mais vontade e esteja preparado. Vou então engatar numa outra pergunta.
um seguidor meu, que é o Rodrigo. Rodrigo, inclusive, da indústria farmacêutica, Rodrigo Novartis, né? Rodrigo pergunta assim: parabéns pela iniciativa. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre uma abordagem multidisciplinar nesses pacientes, como, por exemplo, o apoio da psicoterapia. O que você fala, Márcio? Isso é sonho de consumo, né? Então, assim, quando você coloca, isso não sou eu quem estou falando, existem vários estudos, revisões sistemáticas que falam a respeito disso. Toda vez que você coloca mais um profissional engajado no processo de tratamento, você vai melhorar essa abordagem. Se você coloca nutricionista, psicoterapeuta, fisioterapeuta, professor educador de educação física, assistente social, tudo vai melhorar esse processo. Então, quando você tem um grupo multiprofissional, são os melhores resultados, ok? Ele só perde para um tipo, isso por literatura, que seria a internação. Existe um estudo da Mayo Clinic que chegou a 52% de taxa de sucesso com uma internação de 8 dias, que é extremamente caro, não é para a nossa realidade brasileira e também não é necessária. Mas o grupo multiprofissional, Rodrigo, eu acho que é sonho de consumo. A gente conversa bastante, né, Juliana, nesse aspecto, de tentar chegar no melhor perfil. Você não precisa fazer sozinho, mas se você coloca mais um profissional, você melhora as suas taxas de sucesso. Então, se você está no seu consultório e você coloca uma nutricionista, que é uma das dores muito grandes, principalmente das mulheres fumantes. Ah, vou parar de fumar, vou ganhar peso. Porque eu já parei na minha primeira gestação e depois foi uma loucura, eu ganhei 10 quilos. Então, se você tem uma nutricionista, um psicólogo, qualquer outro profissional, você melhora muito essa taxa de sucesso. Sim, é sonho de consumo e a melhor abordagem é quando você tem múltiplos profissionais nessa abordagem. Legal. Bastante gente perguntando e entrando. Vamos voltar um pouquinho, então. Eu queria que você falasse dos cigarros eletrônicos, vapers, narguilé, narguile. Eles são produtos proibidos, né, no Brasil. Proibido de serem comercializados, propagandizados, né, no Brasil. Desde 2009 a Anvisa proibiu. Mesmo assim, a gente vê uma verdadeira febre, principalmente entre os jovens, né? O que tem no cigarro eletrônico, Márcio? O que tem lá que ele faz mal? Então, a primeira coisa a respeito do cigarro eletrônico é assim, existem muito dinheiro, a gente fica com muito medo de quem está envolvido nesse cigarro eletrônico, que é a própria indústria da morte. Então, eles já mentiram lá no passado. Então, assim, é bom a gente desmistificar isso aqui, que se eles já mentiram no passado, falando que cigarro não viciava, falando um monte de abobrinha e entendendo. A gente já sofre tanto. Ó, vamos fazer um paralelo com o que a gente está sofrendo hoje, nós profissionais da saúde, em relação à economia parar, dinheiro e vidas. Então, para quem é profissional da saúde, sabe que uma morte já não é aceitável. Né? Então, a gente sempre vai pender para essa parte. Mas tem o lado da economia. E quando a gente está falando da indústria da morte, eles estão falando de dinheiro. Saúde não é negociável. Você não entra como negócio. Tá certo? Então, saúde é saúde. Então, se colocar que a indústria do tabaco comprou todos os grandes cigarros eletrônicos, aí, o Juul, né, a IQOS, que a sigla é I Quit Ordinary Smoking, que é o tabaco aquecido. Então, eles estão investindo muito dinheiro. Qual é o sentido de você investir nisso? Eles querem que o cigarro eletrônico ele tenha um pico de nicotina igual que o cigarro dá, que por enquanto ainda não tem. Então, o fumante, ele chega, ele fica 2 horas lá no culto, pega um cigarro, fica lá 2 horas, fica nervoso, sai do culto, primeira coisa que ele quer é o cigarro, aquele que é mais dependente. Então, ele pode dar uma tragadinha ou um tragadão, dependendo da dependência dele. O cigarro eletrônico ainda não dá esse pico de nicotina, mas a indústria tem investido muito e eles vão chegar lá. Então, o cigarro eletrônico, ele tem menos substâncias. Por quê? Porque ele não tem a combustão.
Então, o cigarro normal é você acende, né? Você queima. Então, ele queima a folha, então tem combustão envolvida. E aí, o que que o cigarro eletrônico, qual que é o apelo de menor dano? Por não ter essa combustão, existem menores quantidades dessas substâncias. E você não tem, por exemplo, o alcatrão, porque você não queima isso. Então, você tem a nicotina e você tem todos o vapor d'água e você tem os metais pesados, você tem dois grupos de substâncias principais que a gente chama de PD e VD, que é proteínoglicóis e glicerina vegetal. Glicerina vegetal a gente tem em milho de pipoca, né? Então, só que ela é autorizada quando você ingere, mas não inalatória. Então, quando você faz esse inalatório, você perde um pouquinho do padrão. Você não tem estudos de longo prazo. Nós, como cardiologistas, né, Ju, a gente sabe que qualquer estudo que vai ser feito, nós precisamos de muitos anos para saber o que vai acontecer. E nós não sabemos com cigarro eletrônico. Então, hoje, a teoria que nós temos é a teoria da precaução. Me mostra estudo dizendo que realmente não vai fazer o fumante do cigarro eletrônico virar fumante normal, que realmente ele não vai ter outras doenças. Tudo bem, você está falando que tem menos dessa substância, talvez ele tenha menos das normais, mas e as outras? Tem cigarros, tem metais pesados. Eu sempre falo, você colocaria uma pilha, pega uma pilha, tem brinquedo aqui do meu filho, pega uma pilha, você colocaria uma pilha na sua boca, sabendo que tem um monte de metal, níquel, aquelas pilhas recarregáveis, que você consegue recarregar. Imagina, é uma loucura. Você colocar aquilo na sua boca e que vai melecado, porque ele aquece o líquido que está lá dentro. Então, o metal pesado está ali, você está inalando. Quer dizer, a gente não sabe se esse metal pesado vai gerar um novo tipo de câncer. Então, hoje, a teoria da precaução. É lógico que existem menos substâncias por conta da queima. Então, eles sempre batem nessa tecla que daria menos dano, mas me mostra estudos de longo prazo. Não adianta você me mostrar estudo de 2 anos, porque é muito pouco tempo para você mostrar. E a indústria do tabaco está por trás. O que dá para a gente colocar 32 pés atrás antes de achar que vai vir coisa boa deles. E também porque esse tipo de coisa não é igual um remédio que você vai testar. O remédio está ali prontinho e você vai testar. O cigarro eletrônico tem inúmeras fábricas e modelos, né? Eu estava até lendo, teve um que ele utilizou vitamina E como veículo para ser, né? Isso. Aquilo lá, então, era... Essa história da vitamina E... Entrava, imagine você, vitamina E, você toma vitamina E, eu tomo vitamina E, minha mãe toma vitamina E, ela é óleo, né? É um óleo que você ingere e fica lá no seu organismo. Imagina você fazer com que aquele óleo ele fique em forma de aerosol e você não precisa ser muito nem médico, nem da área para entender. Você vai pegar um óleo, inalar. O que vai acontecer quando ele entrar dentro das suas vias aéreas? Vai formar um tapete, né, Márcio? Quer dizer, isso foi uma das coisas, que não são todos que têm isso, mas tem alguns que têm, e causou um dano muito grave, né? Então, assim, o cigarro eletrônico, a gente vê que ele provoca, porque o cigarro comum, ele ainda tem aquela coisa, não, ele faz mal normalmente a médio e longo prazo, né? E a gente vê pouco a pessoa que tenha algum efeito assim de intoxicação aguda, é raríssimo. Agora, o cigarro eletrônico não é assim, né? Ele tem efeito imediato e a curto prazo, que é o que mais preocupa, porque são as crianças, são os adolescentes que estão entrando nessa e que a gente precisa alertar, né? Os Estados Unidos estão preocupadíssimos com isso, porque os adolescentes é um negócio engraçado. A Tobacco Free Kids, a TFK, é uma organização não governamental lá nos Estados Unidos, que fica em Nova York, e eles fizeram um vídeo muito interessante, depois eu vou colocar os posts aí, em que ele coloca, senhores pais, vocês estão fazendo sua lição de casa? Em que ele joga na mesa
os produtos hoje da indústria, eles são sedutores, inclusive na forma que eles estão. Ele parece um pendrive. O Joule, que é o que está fazendo mais sucesso, ele é menor que uma borracha como essa aqui, que você espeta, você recarrega ele em qualquer USB. Um dos lados é o que você recarrega, que você compra, e o outro você encaixa no USB, recarrega, e o outro é onde vai a nicotina. E parece material escolar. E assim como outros, o xixá eletrônico, que é o narguilé eletrônico, que vem um tanquezinho de... Existe uma enormidade de produtos de cigarros eletrônicos. Existe, por exemplo, o super cigarro eletrônico. Eles colocaram um MP3 no cigarro eletrônico. Então, ele escuta por Bluetooth, né? Ele fuma um cigarro eletrônico, então tudo dentro do negócio. Imagina isso, em que ponto chegou? Ele fuma um cigarro e está ouvindo a música dele. Né? Assim, em que ponto chegou para você seduzir quem? Quem vai estar seduzido? É o senhorzinho que tem 56 anos, que fuma desde os 18? É esse que vai fumar esse cigarro eletrônico? Porque ele não sabe nem espetar. Então, a sedução vai em cima desses adolescentes. E como você falou muito bem, qual que foi a história da vitamina E? A vitamina E é o veículo para a maconha, para o THC. Então, o que matou esses adolescentes, que inclusive teve gente que foi para transplante de pulmão, um adolescente, né, que queria ser da Marinha Americana e que acabou com a vida dele, porque agora com transplante pulmonar ele toma 20 comprimidos por dia, não pode ser mais um SEAL, não pode ser da Marinha Americana, porque ele começou a consumir esse produto e que rapidamente, como você falou, né, o cigarro ele é crônico. Agora, ele começou a fumar isso de brincadeira, sei lá, com 16 e com 19, em 3 anos que ele consumiu esse produto, ele acabou com a vida dele, porque ele estava aí achando que estava consumindo um produto inócuo e menos danoso. Se a gente está falando que toda a vida ela é valiosa, imagina você deixar matando 78 adolescentes nos Estados Unidos por conta deles quererem fumar maconha, THC, no cigarro eletrônico. E foi isso que aconteceu. A morte foi porque esse Juul, fizeram um tabajara, vamos dizer assim, né? Um cigarro eletrônico tabajara, que diluíram a vitamina E, a maconha na vitamina E. E aí esses adolescentes foram fumar, e a grande maioria deles acabou a grande maioria dos que que tiveram a morte por essa pneumonia lipídica que fez uma camada no pulmão, foi com esse tipo de produto. Ou seja, mata rápido, né? É um produto que pode matar o adolescente muito rápido. Márcio, eu queria que você comentasse que acho que muita gente aqui tem vontade de saber como que é o tratamento, né? Que nós estamos dizendo que o tabagismo tem cura. Ele é um tratamento eficaz, ele é um tratamento seguro, né? Eu queria que você comentasse como que é o seu dia a dia lá no Dante Pazanese, como que é assim, que você está lidando com isso, como que funciona esse tratamento nos fumantes. Desde 2003, nós começamos o grupo de tratamento de tabagismo no Dante Pazanese, então hoje eu tenho 2 frentes. Eu atendo em consultório privado e eu tenho esses grupos no Dante Pazanese. Então, toda quarta-feira, nós temos os grupos de tratamento em que a gente modificou um pouquinho a abordagem que o INCA dá. Nós começamos fazendo de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que tem já um programa pré-estabelecido. Mas, ao longo desses anos, junto com todo o grupo, nós modificamos um pouquinho a abordagem desses fumantes. Tanto do conteúdo que nós apresentamos nessas 8 semanas de tratamento, que é o que preconiza o INCA, quanto a disposição dessas semanas. Então, nós fazemos 8 semanas consecutivas, porque a gente entendia que o paciente precisava desse contato mais próximo. E é dessa forma que a gente faz no consultório privado. Você não pode tratar um fumante como você trata um hipertenso, né? Que você dá um remédio, daqui a 4 a 6 semanas, você me fala como é que está a sua pressão, e aí a gente mexe, porque vai ser o pico do remédio. Daqui a 3 meses a gente dosa de novo seu colesterol, toma aqui o remédio. Não é. E aí onde o profissional da saúde não quer fazer.
porque o paciente recai, né? Então, assim, ele está indo bem, daqui a pouco ele volta a fumar. A crença que o tratamento não funciona. Então, o próprio profissional da saúde, ele não está habituado, ele gosta de ver um número. Ah, dei o remédio, a pressão era 160, está 132. Opa! Ah, o colesterol era 258, agora o colesterol está 172. Então, assim, ele gosta de ver os números. Agora, lidar com esse tipo de doença difícil, mas eu tenho certeza, Juliana, que você faz hoje em dia e você percebe o quanto isso traz de alegria para quando a gente consegue tirar um paciente de uma doença tão difícil, mas é difícil você levar esse tipo de informação. Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de tratamento. São 3 meses de tratamento em média com medicação, porém o remédio pode fazer 80%. Às vezes, para um paciente, o remédio ele faz 5%. Às vezes, a papoterapia, né, ele ter o contato, ele ter o suporte do profissional é 98%. Então, existe uma variabilidade. Você precisa saber avaliar esse paciente. Em que momento que ele está? Ele está numa assim, não. Tem paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu adoro fumar. Sabe? Eu adoro fumar, sabe? Fala da hipertensão aí, e ele não quer que você fale. E é justamente isso que a gente tenta quebrar, porque deve ser abordado. Assim como tem paciente que vem querendo parar, mas ele está perdido. Ele não sabe o que fazer, de que forma que ele vai conduzir. Então, a gente sempre fala que a gente tem que ser colaborativo. E quem deve ter essa palavra de colaboração também é o familiar, que a gente comentou um pouquinho antes. Então, não é fácil. É difícil falar aqui, tentar responder essa questão. É lógico que existe uma expertise nisso. Existe você fazer direcionado. Eu tenho certeza que deve ter modificado um pouquinho a forma que você faz tabagismo, que eu entendo que o próprio profissional da saúde ele precisa entender todo esse contexto. O contexto da família, o contexto de que momento que o paciente está. Você precisa avaliar em que momento, tem que ser rápido, né? Pô, esse paciente que está aqui na minha frente, ele está onde? Ele tá, que pergunta que eu vou fazer? Então, é complexo, mas extremamente prazeroso quando você tira uma doença tão difícil. Eu costumo falar que para o médico, o cirurgião, ele vai lá, tira o tumor, ele é o Deus, né? Porque ele tirou o tumor e resolveu. Agora, para o clínico, né? Para nós clínicos, a gente nunca tem esse tipo de retorno. Mas com o fumante, a gente tem. Porque você tira uma... Pois não. A gente acaba criando fortalecendo a relação médico-paciente, né? E o paciente, ele quer isso. O paciente, ele quer que você pegue na mão dele. Ele quer que você fale com ele, converse com ele, né? No seu curso mesmo você diz, né? Você não está perdendo tempo. Você está dando para ele seu tempo, investindo, né, nele, para que consiga, né, sair dessa e dar essa ajuda que ele tanto precisa, né? Eu costumo falar sempre, Ju, só encerrando, não sei se tem mais alguma pergunta, enfim, né? Tá chegando 2 para as 8. Eu costumo falar sempre, às vezes o residente vem discutir um caso, ou mesmo em reuniões, tá? Em que a gente tem em reuniões plenárias, e que o próprio está apresentando lá o caso, de antecedente só tinha tabagismo. Oi? Só tinha tabagismo? Né? Só tinha o pior fator de risco. Então, assim, entender que a gente precisa desmistificar. Porque até o médico que está saindo hoje da faculdade de medicina, ele ainda vem aquele negócio fumante, fuma porque quer. Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar e por isso que a gente criar essas células e tentar levar essas informações vão ser importantes. Tanto para o paciente entender que ele já tem que chegar no consultório diferente, como para o profissional da saúde que tem que estar preparado para receber esse paciente que quer ser tratado. Isso. Márcio, é um tema fascinante, né? Eu me envolvo bastante com isso. Eu acho que foi super gratificante fazer o seu curso.
a gente fica muito mais empoderado, né? De ter realmente condição e ficar mesmo confiante por